Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, as nossas vibrações de carinho, muita paz e muita saúde a você, aos seus familiares, que haja muita paz em seu lar. É o nosso desejo sincero. Nós estamos aqui sempre comentando algo em torno das lições que nos foram transmitidas por Chico Xavier. É uma pena que, vamos dizer assim, o material, embora copioso, ao mesmo tempo seja tão escasso, porque todos os dias, ao longo de sua vida, Chico nos ensinava muito. As lições fluíam como fluem a água da fonte, todos os dias. E lamentamos não estar sempre ali ao seu lado, de lápis em punho, anotando tudo o que ele dizia, tudo o que ele falava, até em tom de brincadeira muitas vezes, mas sempre uma lição. Certo sábado, no Abacateiro, na reunião do dia 9 de fevereiro de 1985, o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe a lição do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Vários amigos comentaram, foram chamados a falar sobre o tema, cada qual valendo-se de 2, 3 minutos, um comentário rápido sobre o assunto. Eram vários amigos, alguns amigos de Uberaba, outros de cidades distantes. E, no final, Chico pediu a oportunidade de falar. Ele solicitou ao seu Ícar, dizendo que Emmanuel desejava fazer um comentário sobre o tema da tarde. E nós começamos a ouvir a palavra de Emmanuel ao vivo. Nós passamos a ouvir a palavra de Emmanuel ali à sombra do abacateiro, através da palavra de Chico Xavier. E Chico comentou: um inimigo, estando ao nosso lado na Terra, reencarnado, torna mais fácil a reconciliação. Realmente, quando temos um adversário, quando temos um desafeto em família ou na vizinhança, a reconciliação é mais fácil porque está ao nosso alcance. Nós estamos no mesmo plano. Às vezes, basta que nós caminhemos alguns passos para tentar essa reconciliação. A propósito, disse Chico, lembrei-me de uma reunião a que compareci na desobsessão. Porque o Chico, durante muitos anos, ele participou também das reuniões mediúnicas de desobsessão, como médium de incorporação, no grupo espírita Meimei, lá em Pedro Leopoldo. Havia o Centro Espírita Luiz Gonzaga, da psicografia, e o grupo espírita Meimei. E Chico participava como médium de psicofonia, como médium de incorporação, como médium comum, recebendo as manifestações, a presença dos espíritos considerados sofredores, considerados obsessores, enfim, na reunião de desobsessão.
que, aliás, é uma reunião muito importante dentro de uma casa espírita. É uma reunião muito importante para todos aqueles encarnados que têm oportunidade de participar. Dos médiuns, é importante para os médiuns, é importante para os participantes da reunião de desobsessão, porque ali é realizada uma verdadeira terapia, não apenas com os desencarnados, mas às vezes principalmente com os encarnados. E Chico contou, um amigo que estava influenciado por um desafeto espiritual, quase cruel, se pudéssemos adjetivá-lo, acompanhou o diálogo desse espírito que tomou o médium e começou a informar ao doutrinador que não dissesse nada sobre o perdão. Então vejamos a condição do espírito. Não me fale em perdão, não me exorte ao perdão, não perdoaria. Havia sofrido muito com aquele homem e não perdoaria. Infelizmente, muitos de nós somos assim, não é? E desencarnamos assim. Desencarnamos sem aquele desejo, sem aquela inclinação para o perdão, carregando conosco mágoa, ressentimento, rancor. O doutrinador, com muita espontaneidade, disse: mas você não se lembra, meu irmão, do que Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho? Aí o Espírito falou: eu li o Evangelho todo, conheço tudo muito bem, mas sofro no coração, na carne, os golpes desse homem de quem eu não quero e não posso me desvencilhar. Vejamos, era um ódio acendrado, era realmente ali um desejo de vingança, um forte desejo de vingança. Certamente, esse dito obsessor sofreu ou tinha sofrido muitos golpes. E o diálogo prosseguia com o doutrinador insistindo com extremado amor. Mas se você lê o Evangelho, você se lembra de Jesus ensinando-nos a oferecer o outro lado da face, quando esbofeteados. Vejamos que o doutrinador, comedido, ele estava até inspirado, não é? Inspirado, conversando fraternalmente com o Espírito. O obsessor, com muita astúcia, respondeu. Vejamos a inteligência dos espíritos. Jesus falou de fato que se fôssemos espancados de um lado, oferecêssemos o outro. Mas eu já apanhei dos dois lados. Vejamos que ele tinha argumentos, não é? Jesus falava que a gente deveria oferecer outra face, mas eu ofereci e apanhei também. Eu apanhei dos dois lados. O doutrinador continuou recomendando o perdão, a humildade, a paciência, mas ficou a pergunta na pequena assembleia. O senhor deixou esse caso omisso? Mandou oferecer a outra face. Se eu ofereci as duas e elas foram quebradas, como faço agora? Foi a pergunta. Eu ofereci. O senhor mandou oferecer a outra face, eu ofereci. Mas eu tive as duas faces quebradas. Como faço agora? Aí Chico continuou. Realmente, só com humildade, com amor, tolerando e renunciando, esquecendo-nos de nós mesmos,
colocando o coração a serviço do bem, para não termos tempo de procurar essas tricas nas letras do Evangelho, é que poderemos responder à indagação angustiante. Porque, de fato, aquele espírito estava com uma trica, não é? Ele havia encontrado uma trica. Eu apanhei dos dois lados, e agora? Existem pessoas que procuram essas tricas no Evangelho a fim de justificar as suas atitudes, as suas decisões, as suas ações no relacionamento com as demais pessoas. Para o materialista, disse Chico, este é um ponto difícil, apanhar e ficar quieto. Realmente, é muito difícil apanhar e ficar quieto. Só com muita oração mesmo, pedindo a Deus que nos fortaleça e esclareça, é que nos será possível dar a face até que o espancador se canse. Vejamos bem, é um exercício espiritual, quase sobre-humano. Quase sobre-humano. Está no extremo. É um exercício espiritual que está no extremo da virtude do perdão. Talvez o que a virtude do perdão contenha de mais alto e de mais expressivo seja justamente apanhar e ficar quieto. Por isso é que Chico disse, Emmanuel através de Chico, só com muita oração mesmo, pedindo a Deus que nos fortaleça e esclareça, é que nos será possível dar a face até que o espancador se canse. É um caso curioso, disse Chico. Chega a ser quase cômico, mas é um problema que a pessoa pode nos trazer. Mas eu apanhei dos dois lados, e agora? O que faço? Às vezes as pessoas nos procuram, ou nós mesmos, né? As pessoas nos procuram, nós argumentamos com o Evangelho, argumentamos com a doutrina, mas a pessoa contra-argumenta. Ela contra-argumenta e, parecendo estar com a razão, ela contra-argumenta, ela fala. E Chico disse, a pergunta está rolando. Alguns amigos que compareceram a essa reunião, quando me encontram, vão logo indagando. Aqui entra a parte humorística de Chico, né? Diz que quando ele encontrava com os amigos, depois de muitos anos, com os amigos que participaram dessa sessão mediúnica, né? Os amigos perguntam, como é que ficou o caso da pancada dos dois lados? Como é que ficou o caso da pancada dos dois lados? Aí Chico disse, olha, meditando no perdão ilimitado, 70 vezes 7, quem sabe não estaria aí a resposta? Perdoar infinitamente a agressão que parece ser infinita, não é? De fato, é um exercício espiritual muito grande perdoarmos aqueles que feriram os nossos familiares. Às vezes não nos feriram diretamente, mas nos feriram mais que diretamente, porque às vezes preferimos ser feridos que sejam feridos afetos muito queridos. Preferimos ser feridos que sejam feridos nossos filhos, nossos netos, às vezes amigos muito, muito queridos. De fato, existem pessoas na terra e no além que perdem um tempo precioso.
tentando descobrir, como disse o Chico aqui, né? Tricas nas letras do Evangelho. Por exemplo, nós já ouvimos muitas pessoas falarem que Jesus gostava muito de festas e de banquetes, de cear na casa dos amigos, com ceias regadas a vinho, para justificar o seu gosto pela bebida. Já ouvimos pessoas falarem, não, Jesus transformou a água em vinho, ele não transformou vinho em água, então eu bebo. Não tem nada demais. Ele mesmo participava de muitas festas. Já ouvimos pessoas também procurando justificar certas atitudes, digamos, violentas, citando o episódio dos vendilhões no templo, não é? Não, Jesus espancou os vendilhões, expulsou os vendilhões do templo. O mesmo deve ser feito. Ora, nós não vamos aqui discutir o que está escrito nos evangelhos, quem somos nós. Mas também não podemos querer buscar razão nas razões de Jesus. Nós não podemos, buscar razão para determinadas atitudes nossas, ainda muito humaníssimas, não é? Nas razões de Jesus Cristo, nós não podemos fazer isto. Agora, que de fato o perdão é uma das virtudes mais difíceis não é? Por isso que, há pouco tempo, um espírito amigo, escrevendo por nosso intermédio, ele escreveu uma trovinha dizendo que a gente deveria começar a pensar em todo ofensor como sendo um doente. Porque assim, talvez o perdão seja mais fácil. Porque, de fato, o ofensor é um doente. O agressor é sempre um doente. Aquele que nos prejudica é doente. Em síntese, aquele que se faz veículo do mal, de algum mal contra nós, ele não está em seu juízo perfeito. Porque quem está em seu juízo perfeito, ele não pratica o mal, seja de que espécie for. Quem estiver em seu juízo perfeito. E não existe nada que justifique a prática do mal. Absolutamente nada. Não existe nada. Na lei divina, nada existe que possa justificar a prática do mal. Nem mesmo em retribuição. Não, eu recebi o mal, eu vou fazer o mal. Não há nada. Nós aprendemos que devemos retribuir o mal com o bem. Agora, claro, também como disse Jesus, não é? Mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. Precisamos também ter a necessária prudência no relacionamento com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas nas quais não confiamos. Precisamos ter prudência. Se nós não confiamos na pessoa, nós precisamos agir sempre com prudência. Se a pessoa não nos merece confiança, vamos ter cuidado, vamos ter vigilância, não é? Isto é muito importante.
Não se trata de procurar uma trica nas letras do Evangelho, não é? Mas nós lembramos daqui daquele apólogo que conta André Luiz, lá no prefácio do livro Os Mensageiros. Havia uma víbora, uma cobra, que sempre atacava os viajantes, mordia, picava os viajantes. Um dia apareceu a ela um anjo e disse a ela que ela não deveria fazer aquilo, ela não deveria atacar, não deveria magoar ninguém, não deveria ferir ninguém, e ela foi seguir o conselho. Passado um tempo, o anjo voltou para vê-la, e ela estava toda machucada. Estava machucada, ferida. E o anjo perguntou a ela: o que foi que aconteceu? Mas o senhor me disse que não era para morder ninguém, que não era para atacar ninguém, não era para ofender ninguém. Eu passei a ser alvo de ataques, de pedradas, de pauladas. Todos aqueles que se aproximavam de mim queriam acabar com a minha vida. E ela estava toda machucada, não é? Aí o anjo disse a ela: quando eu falei a você que não fosse agressiva, quando eu disse a você que não ferisse, não mordesse a ninguém, eu não falei com você para deixar de mostrar os dentes. Vejamos, é interessante, não é? É um apólogo interessante, é uma lição interessante. Às vezes mostrar os dentes é necessário, porque se nós não mostramos que sabemos nos defender, pelo menos, não é? Que podemos nos defender, que sabemos nos defender, nós podemos acabar feito essa víbora, essa cobra, não é? Toda ferida, toda machucada. Mas essa questão do perdão, essa pergunta, olha o espírito obsessor, a inteligência dele, né? Jesus fala que a gente deve oferecer a outra face. Mas eu já apanhei dos dois lados, não é? Certa vez Chico nos contou. Ele nos contou que uma senhora se aproximou dele e falou com ele a mesma coisa. Chico, eu já apanhei de um lado, já apanhei do outro lado, já fiz as contas, já perdoei mais de 70 vezes 7, ou seja, mais de 490 vezes, não é? O que é que você me disse? Aí o Chico respondeu a ela com muito bom humor. O Chico disse assim: minha irmã, Emmanuel está aqui dizendo que é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. 70 vezes 7 cada ofensa. Quer dizer, o perdão é inesgotável. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.